Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise AC, Circuito RLC, Monte 3, Leve 2, Parte 1. Sim! Hoje eu vou analisar um circuito RLC com tudo junto e misturado, onde você monta 3 que valem 2. Vamos lá? Nesse tutorial, vou analisar o circuito da figura com uma resistência, um capacitor e um indutor. Tem de tudo nesse circuito. A pergunta é: determine as tensões e correntes no circuito da figura. Como resolver? O que fazer? Vamos ver agora. Não tem segredo. Tudo começa como sempre, passando para o plano das impedâncias. Vamos começar calculando a reatância indutiva, que é igual a 2πfL. Substituindo os valores, cuidado com a frequência da fonte. É 400 Hz. Observe bem. A reatância indutiva é igual a 44 ohm, arredondando ali, ó. Agora vou calcular a reatância capacitiva. 1 sobre 2πfC. Cuidado com a frequência. O 10 elevado a menos 6 é porque o capacitor foi dado em microfarads. Não esqueça. Isso dá 82 ohm. Até aqui, nenhuma novidade. Agora vem o novo. Vou calcular a impedância equivalente. Você já sabe como fazer. Você já está careca de tanto fazer isso aqui no canal do Professor Bairros. Como fazer? Sim, é isso mesmo. É só somar todas as impedâncias. Agora tem 3 impedâncias. A resistência 100 ohm, a impedância indutiva, que é mais J44 ohm, e a impedância capacitiva, que é menos J82. Agora, na soma, você deve somar todas as parcelas com J, transformando em uma única parcela. Simplifica tudo. Se tivesse mais resistências, você faria o mesmo com as resistências. Mas como o professor Bairros estava bonzinho hoje, ele colocou só uma resistência. Mas cuidado ao somar as parcelas com J. Tem que levar em conta o sinal. Então, fica mais J44 menos J82. Isso dá menos J38. Simples assim. Qualquer criança brinca e se diverte. Vejam que fantástico! O circuito tinha um indutor e um capacitor. E agora só tem um capacitor. O que aconteceu com o indutor? O capacitor anulou completamente, aniquilou, compensou. Isso não é fantástico? Você montou 3 componentes, mas que funcionam como se fossem 2 componentes. Nesse caso particular, uma resistência e um capacitor. Isso porque o capacitor tem uma reatância maior do que a reatância do indutor. Senão ficaria só o indutor e a resistência. Essa eletrônica é fantástica. Tem cada uma que parecem 2. Você pode até determinar o valor do capacitor equivalente. Nem precisava muito, mas é possível. É só trabalhar a equação da reatância trocando o capacitor pela reatância. Vejam como fica. Então, uma reatância capacitiva de 38 ohm é gerada por um capacitor de 10,45 microfarads. Cuidado, não esqueça do multiplicador. 10 elevado a 6 no numerador para ter a resposta em microfarads. Continuando o nosso exercício, o próximo passo é calcular o módulo da impedância equivalente. Você já sabe como fazer. A raiz quadrada da soma das impedâncias elevadas ao quadrado. Isso dá 107 ohm. Agora o ângulo. É o arco tangente, essa função trigonométrica exótica. Mas tem toda a calculadora científica, nos celulares, é fácil. O ângulo é igual ao arco tangente da reatância sobre a resistência. Aqui, se a reatância for um capacitor, então deverá ser negativa. Cuidado! Isso dá menos 21 graus, arredondando. Vejam a impedância equivalente escrita na forma polar com o módulo e o ângulo. O menos é devido à presença do capacitor. Agora estamos prontos para calcular a corrente.
Eu redesenhei o circuito com a impedância equivalente, mostrando a resistência e o capacitor. O indutor sumiu num passe de mágica. Vejam essa impedância escrita na forma polar. Essa é a forma que será usada para calcular a corrente. E como fazer isso? Simples, usando a lei de Ohm aplicada às impedâncias. Corrente é igual a tensão V1 dividido pela impedância equivalente. Substituindo os valores, isso dá 1,07 amperes. E o ângulo é igual a mais 21 graus. Esse ângulo foi obtido pela subtração do ângulo do numerador pelo ângulo do denominador. 0 menos 21 graus, menos com menos dá mais, simples assim. Vou escrever no diagrama para continuar para o próximo e último passo, o cálculo das tensões. Então, vamos ao passo final, determinar as tensões. No circuito original, em cada um dos componentes, eletricamente o indutor é anulado pelo capacitor, mas ele ainda está lá e vai ter uma tensão em cima dele, sim. Como eu calculo as tensões? Usando a lei de Ohm aplicada às impedâncias. Eu já estou ficando careca de tanto falar isso. Então, a tensão na resistência é igual a corrente vezes a impedância resistência. Substituindo os valores na forma polar, fica 107 volts. Observe bem o ângulo. Como o ângulo da resistência é zero, e no produto é feita a soma dos ângulos, note bem, é a soma no produto. Na divisão, é a subtração. O ângulo final fica mais 21 graus, o mesmo ângulo da corrente. Não esqueça disso. A corrente e a tensão na resistência estão em fase. A tensão no indutor é a mesma coisa. Corrente vezes a impedância indutiva. Isso dá 47 volts. E o ângulo, mais 111 graus. Note que os ângulos foram somados. E o ângulo do indutor é mais 90 graus. Esse mais 90 graus é devido ao mais J da impedância. Não esqueça disso. Por último, a tensão no capacitor. Como faz? A mesma coisa. Agora vocês aprendem. Corrente vezes a reatância capacitiva. Mas cuidado, olhe o ângulo. É menos 90 graus. Você já sabe por quê, não é mesmo? Isso mesmo, porque é menos J. A tensão no capacitor é de 88 volts, ângulo de menos 69 graus. Pronto! Essa é a solução do circuito. Vou escrever as tensões no diagrama, para ficar bem claro. Vou escrever os módulos, que é o que você mede com seu voltímetro AC. Você viu nesse tutorial como calcular as tensões em um circuito AC RLC. E se tiver mais componentes? Não tem segredo. Vai somando tudo. Às vezes é o capacitor que anula o indutor, outras vezes é o indutor que anula o capacitor. No próximo tutorial eu vou mostrar como ficam os vetores, impedâncias e tensões desse circuito. É importante saber como desenhar esses vetores. Eles vão facilitar o entendimento de circuitos mais práticos, como circuitos trifásicos, circuitos ressonantes e circuitos para a correção do fator de potência. Então, não perca a parte 2, o próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!